Olá, pronto, gravando. Então, hoje vamos falar um pouco sobre direito penal e processo penal. Vamos dar continuidade, certo? Aos estudos para concurso. Eu praticamente não parei desde do mês passado, né, de dezembro, no término do ano de 2017, após a prova, né, da UEPB, que já fizemos, né, eu na outra semana continuei estudando. Coloquei alguns processos que dava para dar entrada, coloquei em dia os processos para dar entrada, fiz algumas petições e dei continuidade aos estudos. Aí quando chegou o dia de Natal e passou o ano novo, eu descansei um pouco, né, e agora hoje eu retornei, né, à rotina. Então eu vou pegar direito penal. Mas vou fazer um pequeno comentário aqui sobre a prova, né, da UEPB. Bom, com relação à prova da UEPB, vamos aguardar o resultado, certo? Eu até que fiz um resultado, tive uma, com relação ao gabarito, né? Foi uma resposta, posso dizer que positiva, né? De acordo com o que eu vinha estudando e de acordo com a meta que eu havia estabelecido para esse concurso, né? Eu estudei para esse concurso após o lançamento do edital. Consegui vencer todos os assuntos, consegui colocar o edital tudo na prática de estudo, certo? E acabei fazendo, certo, no cargo de auxiliar administrativo, fazendo uma pontuação bem satisfatória. Eu fiz das 40 questões, eu fiz 33. Certo? Então isso corresponde ao que? Ao 80% da prova, certo? Então eu tô na briga aí pela disputa de uma dessas 71 vagas, né? Tô de uma dessas vagas, eu certamente vou estar na disputa. E com relação à prova de produção textual, certo? Eu tô confiante também, porque eu procurei atender aquilo que o edital pedia, né? Escrever numa linguagem culta, atender a estrutura, atender ao conteúdo do que é pedido lá no texto, né? Na situação que é para você descrever, que é para você escrever lá. No caso foi o memorando, né, que acabou caindo na prova, e na prova de assistente técnico o ofício. Então, eu me saí melhor. Eu fiz para auxiliar administrativo e fiz para assistente técnico. O meu melhor desempenho, que eu tô mais competitivo assim para conseguir uma vaga, é mais em auxiliar administrativo. Porque em auxiliar administrativo eu fiz um desempenho bastante satisfatório, de maneira que eu considero que eu estou na disputa, né? Estou na batalha. Aí por uma dessas vagas, né, tem muita chance de ser minha, em auxiliar administrativo. Mas vamos aguardar aí o resultado da produção textual, né? Que eu procurei atender todos os critérios. Eu fiz um memorando ali, eu atendi a questão da estrutura, atendi a questão da linguagem, atendi a questão do conteúdo. Aí tem que aguardar. Por enquanto foi isso, né? Fiz um pouco mais de 80% da prova em auxiliar administrativo, certo? E para essa realidade de concurso, hoje em dia, para você angariar uma vaga, né, para você conquistar uma vaga, o resultado tem que ser isso, né, entre 80% a 90% da prova. Entre 80% e 90% da prova
tem chance de você estar dentro das vagas. Já no cargo de assistente técnico, eu fiz das 40 questões, eu fiz 26. Eu fiz 26, então isso corresponde ao quê? 65% da prova. E já no cargo desse cargo de assistente técnico, ficou um pouco complicado para mim, não é? A não ser que os outros candidatos tenham feito pontuação semelhante, mas eu acredito que vai ficar complicado para eu ir no cargo de assistente técnico, vai ficar complicado para eu ir para dentro das vagas e até para minha produção textual ser corrigida, porque esse concurso foi um concurso muito concorrido, né? Então certamente tem pessoas que vão acertar 80%, 70%, 80% da prova, 85%, 90%, não é? Eu sei que são muitas vagas, a realidade de assistente técnico são 80 vagas, mas aí vai existir dentro dessa realidade muitas pessoas que vão fazer uma pontuação bem acima desses 65%. Por isso que eu digo que para mim, na realidade de assistente técnico, a minha situação, mesmo sendo muito positiva, né, que a pessoa tem que pensar positivo, que eu posso me surpreender, eu posso até estar também, quem sabe, né, dentro da vaga de assistente técnico, mas vai ficar bem complicado para mim, para a realidade que a gente está vendo hoje em dia de concurso público, né? A pessoa tem que ser sincera. Vamos aguardar o resultado, né? Mas a realidade, né, pela estatística de concurso público, a tendência é que no cargo de assistente técnico, certo? Talvez eu não vá para essa produção, a minha produção textual talvez não seja corrigida. E se for corrigida, e se a minha produção textual chegar a ser corrigida pelo fato de eu ter feito 65%, não é? Mas talvez eu não fique dentro das vagas no cargo de assistente técnico, mas no cargo de auxiliar administrativo, certo? Eu fui muito bem, certo? Tanto tem chance, muito provavelmente a minha produção textual vai ser corrigida e muito provavelmente eu vou ter um desempenho satisfatório na produção textual de auxiliar administrativo, certo? Só com esse resultado, certo, da prova objetiva de auxiliar administrativo, eu já tenho chance de ficar dentro das vagas. Eu tenho chance de já estar dentro das vagas só com a prova objetiva, o cargo de auxiliar administrativo que eu fiz 80%. E com a produção textual, certo? Com a produção textual, tem chance até de eu aumentar e a minha classificação ficar uma classificação bem satisfatória, não é? Enfim, vamos aguardar, não tem como a gente dizer um resultado exato, não vamos nos antecipar, só quando sair, né, o resultado, mas eu estou rezando muito, né, pelo menos para nesse cargo de auxiliar administrativo, para eu estar classificada, aprovada, classificada e classificada dentro das vagas. A minha parte já foi feita, é aquela história, né, que eu já havia dito em outros vídeos. Faz a tua parte e o resto reza, entrega na mão de Deus, reza muito e deixa que as coisas aconteçam, né? Procurar manter a tranquilidade. É natural que exista aquela ansiedade, a pessoa sente ansiedade para fazer a prova e depois que passa a prova, para o resultado. Vocês também devem estar passando por isso, vocês que fizeram a prova da UEPB, principalmente quem teve um resultado satisfatório, razoável ou satisfatório, deve estar aguardando ansiosamente, né, o dia do resultado. Eu não vejo a hora que chegue o final do mês, né, que esse mês passe rápido, chegue o resultado. Enfim, mas isso aí é um período normal que todo mundo tem que passar, né, por esses dias, por essas fases. A parte principal já foi feita, né? Agora é entregar na mão de Deus. A minha parte já foi feita e a parte de vocês também já foram feitas. Agora vamos entregar na mão de Deus, né, para que uma vaga seja minha, pelo menos no cargo de auxiliar administrativo, né? E se for nos dois, se acontecer de ser nos dois, melhor ainda, né? Se for no cargo de auxiliar administrativo e no cargo de assistente técnico,
melhor ainda. Mas pelo menos que seja uma vaga garantida no cargo de auxiliar administrativo, que eu fiz uma pontuação bem satisfatória, né? Vamos continuar rezando muito e aguardar o resultado. Bom, com relação ao resultado da UEPB, é isso que eu tinha para dizer, né? Com relação à prova da UEPB, apenas um parêntese, né, para fazer um pequeno comentário, até porque eu vim aqui trazendo novidades dessa prova, né? Só para deixar vocês atualizados, né, de como está a situação atual. E cara, outra coisa que eu quero falar são esses editais aí que já tem saído. 2018 começou com tudo, né? 2018 começou bombando aí para quem é concurseiro, para quem é concurseira. 2 grandes editais. Quer dizer, um deles foi no final do 2017, né? No final de 2017, acho que ainda em dezembro, foi o do STM, né? Estava sendo um edital bem esperado, o concurso do STM. Fiquei muito tentada a fazer, mas por uma questão de prudência, eu achei melhor não fazer, certo? Não me inscrever. Aí agora, esse da ABIN. Em 2018 já começou bombando com esse concurso aí da ABIN, que é um edital também muito esperado, né? Por muitos candidatos. E eu fiquei muito tentada a fazer também, mas eu resolvi, por questão de prudência também, de estratégica também, achei melhor não fazer, né? Até agora eu tava com muita dúvida, mas eu achei melhor me segurar um pouquinho para a prova da SFSEX. Porque esse ano eu quero estar mesmo muito voltada para a SFSEX. Ainda que eu passe nesse concurso da UEPB, como eu já havia dito em outros vídeos, e se Deus quiser, eu vou passar nessa prova da UEPB. Mesmo assim, eu vou continuar estudando para a SFSEX. Então, eu comecei esse ano tendo que abrir... São 2 concursos que eu fiquei muito tentada a fazer. Um dos concursos é o concurso da ABIN, né, que já está aí com inscrição, começa amanhã, dia 9. Não é? O edital já está aberto. Certo? Fiquei muito tentada, com muita vontade de fazer, mas aí eu li direitinho o edital, verifiquei análises do edital, pensei bem, refleti. Lógico que se eu fizesse esse concurso, algumas matérias tem muitas matérias semelhantes às matérias da SFSEX. Então ia se aproveitar muita coisa, não é? Mesmo que eu não lograsse o êxito esperado nesse concurso da ABIN, eu ia aproveitar muita coisa do que eu estudei, seria uma forma de me desafiar, certo? Com relação às matérias de SFSEX. Mas eu achei melhor me poupar, certo? É melhor eu me segurar um pouco agora, segurar minha onda, certo? E fazer uma preparação mais lenta, gradual e com resultado prolongado, do que eu ir botando muita informação em pouco tempo, me estressando muito sem necessidade, tá entendendo? A não ser que eu fosse outra coisa, material, me faltou material, né? Eu não estou com material suficiente para estudar para essa prova da ABIN. Não adianta a pessoa ir para fazer uma prova sem estar munido do material necessário. Então, pouco tempo, certo, para poder fazer uma revisão satisfatória e ausência de material suficiente. Então, eu me abstive, certo, acabei desistindo de fazer essa prova da ABIN. O STM também, algumas matérias, as matérias pesos que caem no STM, são similares às matérias que é direito penal, processo penal, direito penal comum, direito penal militar. Mas eu também me abstive da prova do STM e achei melhor, certo, começar o ano dando uma agilizada, uma acelerada nas principais matérias da parte dos conhecimentos específicos da SFSEX. Porque no ano de 2017, a primeira vez que eu fiz a prova da SFSEX foi em 2016, certo? Aí esse ano passado, 2017, eu fiz de novo a prova. E o que é que eu senti? Eu senti que o meu resultado, muito embora eu ainda não tenha conseguido passar e ainda não consegui ficar nem na majoração,
Mas a minha melhora de 2016 para 2017 foi bem significativa. Foi uma melhora bastante significativa. Ou seja, o estudo que eu tenho feito, muito embora eu ainda não esteja podendo fazer um cursinho, eu não fiz nenhum cursinho, nem online, nem presencial, para esse concurso da SpaceX, mas o estudo que eu fiz sozinha, eu estudando sozinha, eu consegui dar uma significativa aumento no acerto das questões, principalmente em conhecimentos gerais. Conhecimentos gerais, eu cheguei a quase 30% da prova, em conhecimentos gerais. Mesmo estudando com pouco material, que eu tô, no momento agora eu não estou podendo comprar muito material para investir. Ano que vem, esse ano talvez na metade desse ano para início do ano que vem eu tenho acesso a comprar mais material suficiente para o estudo, mas no momento agora eu não estou podendo fazer isso, né? E nem estou podendo pagar um cursinho específico para SpaceX no momento. Então tudo isso são fatores que complicam, né, a minha aprovação. Mas eu não desisto não, tô lá na batalha, certo? E eu percebi que nesse ano 2017, muito embora eu ainda não tenha ficado aprovada, mas eu percebi uma sensível melhora no meu desempenho, certo? Na parte de conhecimentos específicos, eu acertei praticamente metade das questões, e na parte de conhecimentos gerais eu acertei bem mais da metade, 70, foram de 65% a 70% da prova, né, na parte de conhecimentos gerais na prova, no conjunto de prova da SpaceX. Eu estou me referindo à prova da SpaceX. Então eu tô indo no bom caminho, né? Se eu continuar nessa ordem de crescimento, muito provavelmente esse ano eu consigo atingir pelo menos a majoração. Se eu não conseguir, quem sabe até eu consigo entrar já dentro das vagas ainda esse ano, em 2017. Para isso eu preciso manter o foco, manter o empenho e me especificar, me especializar no estudo para a SpaceX, né? Quanto mais especializada eu estiver no estudo, quanto mais centrada, esse ano eu quero estar o mais centrada possível no concurso da SpaceX, que quanto menos informações desnecessárias de outros concursos eu acumulo em minha mente, mais a minha chance de acumular as informações precisas, as informações necessárias, e mais a minha chance, certo, de fazer um bom resultado, um resultado até dentro das vagas nesse concurso da SpaceX. E é isso, pelo menos eu sei que eu estou no caminho certo, porque eu tenho percebido, certo, a minha melhora na estatística de questões de acertos, certo? E esse ano agora o meu desafio é entrar pelo menos na majoração, né? Claro que eu vou me preparar para entrar dentro das vagas, mas se não entrar dentro das vagas, pelo menos na majoração, certo? Esse concurso da SpaceX, eu quero estar dentro, certo? Então, para isso eu quero acertar. Se eu acertei das 30 de conhecimentos gerais, se eu acertei 20 nesse ano de 2017, agora eu quero acertar as 30. Eu quero ir para esse ano de 2017, quero acertar as 30. Ou seja, acertar toda, né? Fechar. E nessa prova de conhecimento, de conhecimentos específicos, das 40 de conhecimentos específicos na SpaceX, eu quero acertar, eu quero aumentar mais 20, né? Eu não quero acertar mais 10 ou mais 15, eu quero acertar mais 20, chegar bem perto de fechar a prova. Como foi esse ano com esse cargo de auxiliar administrativo, né? Das 40 eu acertei 33, não fechei a prova, mas cheguei muito perto de fechar, né? Errei 7 questões, né?
das 40 eu acertei 33, ou seja, por causa de 7 questões eu não fechei a prova, né, nesse cargo de auxiliar administrativo da UEPB. Então eu quero fazer a mesma coisa na SFSEX esse ano com relação a parte de conhecimentos específicos. Se eu não chegar a fechar, eu quero chegar bem perto de fechar a prova de conhecimentos específicos, certo? E conhecimentos gerais eu quero manter o meu empenho, meu resultado, e até aumentar também, quem sabe, fechar a prova, já que eu estou indo bem no número de acertos de questões, não é? Então é isso. Vamos com calma, certo? É ir com calma e estudando, todo dia estudo um pouquinho. Eu não tô me matando assim de estudar, não estou estudando 10 horas por dia, não estou estudando 14 horas por dia. Estou estudando todos os dias, a minha realidade de estudo, todos os dias 4 horas. Tem dia que eu consigo chegar a 6 horas, quando eu estou mais... Quando eu consigo estudar bem direitinho os 2 horários, às vezes eu consigo fazer 6 horas de estudos. Agora, quando eu digo 4, 6 horas, são 6 horas líquidas, cronometradas, certo? E eu estou percebendo que eu estou tendo um bom desempenho com isso. Estou conseguindo aprender de fato, e eu estou vendo resultado disso, tanto das questões que eu faço em casa, nesse site de concurso, como nas provas que eu tenho feito, certo? Eu quero ver esse ano, né? Quero ver esse ano como vai ser. Se Deus quiser, vai começar bem esse ano. Se Deus quiser, esse ano de 2018 vai vir com muitas energias positivas. Já vou iniciar com minha aprovação e nomeação e posse no concurso da UEPB. Em seguida, vou conseguir fazer um resultado que vai me classificar na SFSEX e por aí vai, certo? E para isso, eu estou tendo que fazer escolhas estratégicas, né? Tive que me poupar do concurso do STM, resolvi não fazer. Tive que me poupar do concurso da ABIN, resolvi não fazer. E o concurso também do IPM João Pessoa, um concurso municipal muito bom, que está aberto, concurso na área de previdenciária. É um concurso que eu fiquei muito tentada, porque eu gosto de direito previdenciário, mas eu me abstive. Se fosse do INSS, eu parava para fazer, mas esse valeria a pena também, certo? Mas eu resolvi me abster, certo? Porque eu quero me concentrar esse ano, quero estar centrada nesse concurso da SFSEX, certo? E para me concentrar bem, é preciso que eu abra mão de alguns concursos, até porque esse ano vai estourar de concursos, vão vir muitos concursos, tá entendendo? E se a pessoa sair fazendo todos e eu for estar toda hora parando o meu estudo da SFSEX, o meu projeto da SFSEX, para estar estudando para esses concursos, eu vou acabar me perdendo diante de tantos caminhos. E para isso não acontecer, eu estou tendo que respirar fundo, resistir à tentação de fazer esse determinados concursos e me centrar ali, certo? E pegar uma estrada ir numa conduta, ir adiante, seguir em frente, certo? Sem precisar acelerar muito, mantendo uma distância segura. Mais ou menos isso que eu estou procurando fazer nesse ano, certo? De 2018. Então vamos lá, queridos. Vamos deixar de conversa fiada, né? Porque o que é que interessa? Do que é que vocês querem saber? Direito penal. A aula hoje é direito penal. Vai ser leitura pura hoje, certo? Um material muito bom que eu peguei aqui, que vai ser, eu estou utilizando ele para SFSEX, mas para quem vai fazer, por exemplo, o STM, muito bom esse material, certo? E o que é esse material? Ele oferece, certo, noções introdutórias a parte principiológica, tanto para a compreensão inicial de direito penal, como para a compreensão de direito processual penal comum, direito penal comum e processo penal comum.
Mais adiante eu vou trazer também de direito penal militar, mas agora vai ser de direito penal comum e direito penal direito penal comum e direito processual penal comum. Porque eu tinha começado a estudar, eu estou vendo que eu estava cometendo um pecado com relação à minha preparação na SFSEX. Eu estava querendo aprender direito penal militar sem revisar, certo? Porque direito penal militar não é fácil, certo? A pessoa não estuda, não é que seja difícil, mas na verdade, por que não é fácil? Porque a gente não estuda, direito penal é muito difícil, uma faculdade que ofereça, certo? Na sua grade curricular, a disciplina, certo? A disciplina de direito penal militar e direito processual penal militar. Não oferece, as faculdades não oferecem, certo? Essas matérias. Então a pessoa que está se preparando para o concurso na área militar tem que correr atrás de prejuízo, estudando, certo? Então o que acontece? Se você não tem uma boa carga de informações, um bom conhecimento sobre direito penal e direito penal, processo penal comum, fica complicado para você aprender direito militar, entendeu? Então, o que é que eu estou fazendo? Eu vou deixar 3 meses, certo? Para aprender bem, para revisar, certo? Bem, direito penal e processo penal comum. E, em seguida, fazer a mesma coisa com processo penal. Aí sim, depois que eu tiver aprendido bem a parte de direito penal comum e processo penal comum, aí sim eu parto para um estudo, certo? Também detalhado, para aprender, fazendo bastante questões de direito penal militar e processo penal militar. Então, esse vai ser meu desafio, né? Para esses 3 meses. Aí depois de 3 meses que eu já vou ter resolvido bastante questões, vou ter lido bastante material, certo? Vou treinar, vou fazer provas anteriores, vou fazer questões em sites, e aí vou ver como está meu desempenho. Só depois desses 3 meses aí eu parto para pegar a parte, aí eu vou introduzindo com outros assuntos, né? Porque são várias matérias. Mas são mais, eu acho que são mais de são mais de 10 matérias só da parte específica de direito da SFSEX, de conhecimentos específicos, são mais de 10 direitos, muitos direitos, certo? São praticamente todos os direitos que a gente vê na faculdade. E fora a parte de conhecimentos gerais, né? Que é o que? Espanhol, português, história e geografia. E aí depois desses 3 meses de estudo, aí eu vou começar a implantar, certo? A parte de conhecimentos gerais. Aí eu vou fazer um estudo, certo? Dividido. Ora eu vou estudar a parte de conhecimentos gerais, ora eu vou estudar a parte de conhecimentos específicos. Mas esses primeiros 3 meses do ano, eu quero mergulhar, certo? De cabeça nessa parte do direito penal, do processo penal, do direito penal militar e do processo penal militar. Porque aprendendo isso, acreditem, para quem está se preparando para esse SFSEX, eu estava olhando as provas anteriores, quem se prepara para essas matérias, que eu considero que é o coração da SFSEX, certo? Da prova da SFSEX. Vocês estão preparados para essas matérias. Você, na prova de conhecimentos específicos, você tem metade das questões. Então as outras metades são as demais matérias. E as questões mais difíceis são exatamente essas questões de direito penal militar e processo penal militar. Então a gente aprendendo essa matéria, você vai fazer com certeza mais da metade da prova com tranquilidade, não é? E como eu estou querendo aumentar esse meu desempenho, principalmente em conhecimentos específicos, que eu não fui muito bem esse ano, então vale a pena eu fazer esse tipo de estudo que eu estou fazendo, né? Fazendo esses primeiros meses, me dedicando mais a essas disciplinas da área específica do concurso da SFSEX. Bom, vamos lá, né? Vamos iniciar, vamos começar, certo? Porque tem muita coisa. Vai ser bem cansativo aqui, que eu vou ler um bocado de coisa aqui pra vocês hoje.
Mas aí eu estou fazendo isso muito por mim também, né? Porque eu leio em voz alta, depois eu revejo os meus vídeos, certo? E aquilo que eu estou lendo, certo? Eu estou ao mesmo tempo memorizando. Então eu estou compartilhando esse momento aqui de estudo com vocês, certo? Princípios, então, é o seguinte. Vai falar sobre o quê? Vai falar sobre os princípios, certo? Porque as regras de direito penal, as regras de processo penal, elas existem, mas para elas existirem, certo? Elas têm que atender, estar em consonância com a Constituição Federal. Então, determinados princípios de direito penal surgiram da própria Constituição, são extraídos da própria Constituição. E aí a gente vai falar um pouco sobre esses princípios, certo? Que regem o direito penal e tem natureza constitucional, certo? A natureza constitucional. Então é o seguinte: os princípios constitucionais do direito penal são normas que, extraídas da Constituição Federal, servem como base interpretativa para todas as outras normas de direito penal do sistema jurídico brasileiro. Entretanto, não possui somente função informativa. Não serve somente para auxiliar na interpretação de outras normas. Os princípios constitucionais, na atual interpretação constitucional, possuem força normativa, devendo ser respeitados sob pena de inconstitucionalidade da norma que os contrariar. No que tange ao direito penal, a Constituição Federal traz alguns princípios aplicáveis a este ramo do direito. Vamos analisá-los um a um. Princípio da legalidade. O princípio da legalidade está previsto no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Entretanto, ele também está previsto no Código Penal em seu artigo 1º. Não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia cominação legal. Nas palavras de César Roberto Bittencourt, pelo princípio da legalidade, a elaboração de normas incriminadoras é função exclusiva da lei, isto é, nenhum fato pode ser considerado crime e nenhuma pena criminal pode ser aplicada sem que antes da ocorrência deste fato existe uma lei definindo-o como crime e caminhando-lhe a sanção correspondente. Este princípio, que vem do latim nulo crime sine preve lege, estabelece que uma conduta não pode ser considerada criminosa se antes de sua prática não se havia lei nesse sentido. Trata-se de uma exigência de segurança jurídica. Imagine que se pudéssemos responder criminalmente por uma conduta que, quando praticamos, não era crime. Simplesmente não faríamos mais nada, com medo de que futuramente a conduta fosse criminalizada e pudéssemos responder pelo delito. Entretanto, o princípio da legalidade se divide em dois outros princípios: o da reserva legal, o da anterioridade, o da lei penal. Desta forma, vamos estudá-los em tópicos distintos. Princípio da reserva legal. O princípio da reserva legal estabelece que somente lei, em sentido estrito, pode definir condutas criminosas e estabelecer sanções penais, penas e medidas de segurança. Assim, somente a lei, editada pelo Poder Legislativo, pode definir crimes, combinar penas, logo medidas provisórias, decretos e demais diplomas legislativos não podem estabelecer condutas criminosas nem combinar sanções. Cuidado! Há forte divergência a respeito da possibilidade de medida provisória. Tratar sobre matéria penal, havendo duas correntes. Primeira corrente: não pode, pois a Constituição de 88 veda a utilização de MP em matéria penal. Segunda corrente:
Pode, desde que seja matéria favorável ao réu, descriminalização de condutas, por exemplo. Prevalece essa corrente no STF. Assim, é possível que haja violação ao princípio da legalidade sem que haja violação à reserva legal. Entretanto, havendo violação à reserva legal, isso implica necessariamente em violação ao princípio da legalidade, pois aquele que é parte deste, lembre-se, legalidade, reserva legal, mais anterioridade da lei penal. O princípio da reserva legal implica a proibição da edição de leis vagas, com conteúdo impreciso. Isso porque a existência seja claro que não se sabe ao certo qual conduta está sendo criminalizada, acaba por retirar toda a função do princípio da reserva legal, que é dar segurança jurídica às pessoas, para que estas saibam exatamente se as condutas por elas praticadas são ou não crime. Por exemplo, imagine que a Lei X considere como criminosas as condutas que atentem contra os bons costumes. Ora, alguém sabe definir o que são bons costumes? Não, pois se trata de um termo muito vago, muito genérico, que pode abranger uma infinidade de condutas. Assim, não basta que se trate de lei em sentido estrito, lei formal. Esta lei tem que estabelecer precisamente a conduta que está sendo criminalizada, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. Trata-se do princípio da taxatividade da lei penal. Entretanto, fiquem atentos. Existem as chamadas normas penais em branco. As normas penais em branco são aquelas que dependem de outra norma para que sua aplicação seja possível. Por exemplo, a Lei de Drogas estabelece diversas condutas criminosas referente a comercialização, transporte, posse e etc. de substância entorpecente. Mas quais seriam as substâncias entorpecentes proibidas? As substâncias entorpecentes proibidas estão descritas em uma portaria expedida pela Anvisa. Assim, as normas penais em branco são legais. Não violam o princípio da reserva legal, mas sua aplicação depende da análise de outra norma jurídica. Mas a portaria da Anvisa não seria uma violação à reserva legal, por se tratar de criminalização de conduta por portaria? Não, pois a portaria estabelece quais são as substâncias entorpecentes em razão de ter sido assim determinado por lei. No caso, pela própria Lei de Drogas, que tem em seu artigo 66, estabelece como substâncias entorpecentes aquelas previstas na portaria SVC-MS número 344/98. A doutrina divide ainda as normas penais em branco em homogêneas, norma penal em branco em sentido amplo. A complementação é realizada por uma fonte homóloga, ou seja, pelo mesmo órgão que produziu norma penal em branco. Heterogêneas. Norma penal em branco em sentido estrito. A complementação é realizada por fonte heteróloga, ou seja, por órgão diverso daquele que produziu a norma penal em branco. Além disso, em razão da reserva legal, em direito penal é proibida a analogia in malam partem, que é a analogia em desfavor do réu. Assim, não pode o juiz criar uma conduta criminosa não prevista em lei com base na analogia. Exemplo, João agride seu parceiro homossexual, Alberto. Nesse caso, houve uma prática do crime de lesão corporal, artigo 129 do Código Penal.
não pode o juiz querer enquadrá-lo no conceito da Lei Maria da Penha, pois esta lei é clara ao afirmar que só se aplica nos casos de agressão contra a mulher. Aplicar a lei neste caso seria fazer uma analogia desfavorável ao réu, pois a Lei Maria da Penha estabelece punições gravosas que o artigo 129 do Código Penal. Isso é vedado. Com relação à interpretação extensiva, parte da doutrina entende que é possível, outra parte entende que a semelhança da analogia e malam partem não é admissível. A interpretação